Nós queremos clamar ao Senhor pela igreja e pedir que Ele se compadeça de nós e tenha misericórdia de nós e continue cuidando de cada um de nós, apesar das nossas fraquezas e dos momentos difíceis que nós atravessamos. Que o Senhor continue nos amando, hoje e sempre. Amém. Nós estamos recebendo pelos meios de comunicação um grande número de informações a respeito da jornada da juventude católica que está acontecendo no Rio de Janeiro. E durante esta jornada nós temos tido muitas entrevistas com as autoridades da igreja. E sempre as autoridades da igreja, elas nos trazem informações bastante interessantes. Como a igreja é organizada no mundo inteiro, a igreja católica, ela tem estatísticas sobre aquilo que está acontecendo em todos os lugares. E numa destas entrevistas, nós vimos um padre fazendo um comentário sobre um fenômeno que vem acontecendo já de uns 10 anos para cá, chamado secularização. O que quer dizer isso? Vida secular. Vida secular é vida terrena, passageira. É vida imediatista. Uma pessoa dominada pela vida secular, ela não tem fé, não acredita em Deus, e tudo o que ela faz é interessada em atender os desejos da sua carne, do seu coração. Ela não se importa com Deus, não se interessa por Deus. E este padre dizia da grande dificuldade que a igreja tem em toda a Europa, porque já não existe pessoas interessadas em se tornar padres. Não existe homens que querem trabalhar para a igreja. Justamente porque a maior parte da população na Europa não tem mais interesse pelas coisas de Deus. E há informações que nesses países que constituem o bloco europeu são fechadas em média 200 igrejas todo mês. Nós temos ali, pois, um acontecimento importante para a nossa referência em relação ao que está se passando no mundo. Porque a secularização, na linguagem da Escritura, chama-se apostasia. Apostasia é ausência de fé. E se nós temos um continente tão antigo, onde nasceram os fundamentos da civilização ocidental, e se ali já não se interessa mais por falar em Cristo e pelo Evangelho da salvação e por qualquer coisa que venha de Deus, o mundo está entrando num período bastante sério. E a vida do homem, ela tende a se agravar. Porque quando Deus sai da vida do homem, a desgraça entra. Este mesmo padre, na sua entrevista, disse, com certa preocupação, que este fenômeno vem se transferindo para o Brasil. E que há 10 anos atrás,
esta situação atingia 2% da população aqui no nosso país, hoje ela atinge 8% da população. São pessoas que não se interessam mais por Deus. O que diz a profecia? Que a apostasia ia aos poucos ser implantada no mundo. Ele disse ainda que no Rio de Janeiro este índice atinge 16%. Isso são dados estatísticos do IBGE. 16% da população não se interessa por Deus, não quer nem saber, não quer ouvir falar. Uma das causas, segundo esta autoridade, são as chamadas igrejas neopentecostais, que ensinam as pessoas que Deus haverá de dar a elas uma resposta financeira, material, para resolver os problemas das suas vidas. Ele disse na sua entrevista que essas igrejas se esparramam entre os mais pobres. E vendo que não existe milagre nessas igrejas, evidentemente, Deus não vem arrumar a vida financeira de ninguém. As pessoas passam de igrejas para igrejas, vendo que a vida financeira dessas pessoas não é modificada, elas começam a saltar de igreja para igreja. E como a situação delas não muda, elas acabam abandonando a fé. E passam a acreditar que Deus não faz nada por elas, porque elas continuam na pobreza, elas continuam enfermas, elas continuam tendo problemas de relacionamento conjugal, os pais não conseguem se entender bem com seus filhos, marido e mulher logo se separam, as famílias vão sendo destruídas, e é muito comum aquela pergunta: onde é que está o Deus que não toma uma providência para que essas coisas não aconteçam? Olha o espírito da apostasia, como ele se instala. Uma descrença em Deus. Porque as pessoas pensam que Deus deveria dar a elas uma coisa que a Escritura não diz que Ele vai dar. Falta ao povo e a estas igrejas e a estas lideranças religiosas o entendimento mais claro daquilo que é o propósito de Deus. Porque Deus não nos veio dar riquezas. Deus não veio para dar felicidade para nós, felicidade mundana. Deus tem um propósito muito além da imaginação do homem. Mas nós temos um espírito que conspira contra os interesses de Deus. E é ele que está por trás da apostasia. Mas, pastor, se a apostasia é a ausência de fé, então ela não pode estar na igreja, porque na igreja se fala muito de Deus, de promessas, de vitórias, de grandes batalhas. Ainda aqui, falta ao pobre povo, eu diria aos órfãos e às viúvas, que é o pobre povo, entendimento. A Escritura diz muito bem que a apostasia iria entrar na igreja, irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreveu ao seu discípulo Timóteo, ele disse assim: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrinas de demônios. Apostatarão da fé. Isso quer dizer o quê? Que a fé seria acobertada com apostasia. E dentro da igreja se ensinaria doutrinas de espíritos enganadores e de demônios, irmãos. O povo de Deus, e todos os que estão nos ouvindo, aqui e em outros lugares, precisa despertar, acordar, irmãos. Deus quer nos dar vida eterna. Deus quer nos perdoar os pecados por meio de Jesus. Deus quer nos dar uma vida modesta. Deus quer nos tirar do antro do pecado, da traição, do adultério, das bebedices, da mentira, das vaidades, e quer nos dignificar como seus filhos. Deus não quer de maneira nenhuma nos dar riquezas. Jesus dizia: olha, não tem onde encostar a cabeça. Os apóstolos repartiam tudo o que tinha com as pessoas necessitadas. A palavra do Senhor é muito clara. Nós temos que buscar na Escritura o esclarecimento para nós não sermos enganados pela apostasia da fé. Aí fora vai crescer a cada dia a descrença. E se o ambiente lá fora está se tornando um ambiente hostil à palavra de Deus, eu que sou de Deus, se sou de Deus, eu tenho que ter cuidado com esse mundo, irmãos. Eu preciso ter cuidado com o que as pessoas do mundo falam para mim. Na minha vida profissional, na minha vida social, na minha vida lá na escola, na universidade. Por quê? Porque a apostasia, ela entra em todos os lugares e ela vai destruindo a lógica de Deus, como fez na Europa, irmãos. E no Brasil, nos últimos anos, 2, 3 anos para cá, por algumas características próprias do sistema de governo que está no Brasil e do nosso próprio povo, a apostasia vem entrando na vida das pessoas que não sabem fazer uso da sua liberdade e que acham que elas podem fazer e pensar o que bem quiserem. E que não existe parâmetros para saber o que é certo e o que é errado, a não ser o juízo de cada pessoa. Ora, irmãos, uma sociedade, mesmo uma sociedade no ponto de vista humano, ela não pode existir com as pessoas fazendo o que bem entende. Os conceitos não podem ficar soltos, como estão atualmente em nosso país. Dizem que isso é democracia, mas democracia de maneira alguma significa que nós temos total liberdade. Ao contrário. A democracia implica na existência de regras que a sociedade precisa definir para a sua vida. Evidente que nós não podemos nos submeter à decisão que meia dúzia de pessoas toma a respeito do que é certo e daquilo que é errado. E se nós não podemos mudar o governo, se nós não podemos mudar as massas que são manipuladas, nós podemos mudar a nós. Nós podemos manter firmes e vivos os valores que nós herdamos dos nossos pais, dos pais da fé, dos antigos, dos pais da igreja, dos homens que ofereceram para nós os melhores parâmetros para uma vida civilizada. A apostasia não é civilização, a apostasia é anarquia, e nós estamos vendo a anarquia se instalando em nosso país. E os nossos governantes, eles não tomam providência alguma para deter as massas que estão fazendo o que bem entende. Não vamos nos envolver em lutas políticas, porque estas coisas são temporais, elas vão passar em breve tempo. Mas vamos preservar
os nossos valores, os valores que nós recebemos dos nossos pais, dos pais da fé. Não estou falando aqui dos pais consanguíneos, não, irmãos. Eu estou falando dos pais da fé. Os valores que nós herdamos das Sagradas Escrituras. Isso aqui sim diz o que é certo e o que é errado. E quem não aceita isso, e quem não recebe a palavra de Deus como referencial para a sua vida, é apóstata. É apóstata. E as consequências dos apóstatas está aqui, ó, basta ler nas profecias, nas Escrituras, para saber o fim deles. Se você prefere apostasia, leia a Escritura para você ver o fim que você vai ter. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Escritura que diz. A Escritura. Enquanto ela estiver ainda à nossa disposição, porque um dia vão tentar destruir também a Escritura, enquanto ela estiver à nossa disposição, ela é o nosso referencial. Igreja, irmãos, em todos os lugares, toma cuidado, a apostasia cresce a cada dia e vai destruir o mundo. Ela vai destruir a civilização. Está bem? Não é o irmão José que está dizendo, viu? É a Escritura que diz que a apostasia vai destruir a humanidade. É grave assim. Nós escolhemos uma passagem aqui para a edificação da igreja. Escolhemos o livro de Isaías. Eu gostaria que a igreja nos acompanhasse no capítulo 1. Isaías foi um grande profeta que repreendeu Israel diante da sua decadência e da sua falta de cuidado em observar os preceitos do Senhor. Como eu tenho dito, os modelos de comportamento, eles se repetem ao longo da história. E a igreja dos nossos dias, com toda certeza, ela precisa de repreensão da palavra de Deus. Não é repreensão de nós que somos pastores, não, viu, irmãos? A palavra de Deus precisa ser lembrada para que nós sejamos reprimidos, repreendidos na nossa conduta insana. Se nós estivermos precisando dessa repreensão, eu acredito que todos nós precisamos ser repreendidos pela palavra de Deus. Convém que nós dilatemos os nossos ouvidos para ouvir. Quando se fala de povo de Deus, não se pode deixar de lado a ideia de que o povo de Deus está na igreja cristã. E que a palavra dele é uma advertência ao seu povo. Nos nossos dias, é uma advertência a nós. A partir do versículo 11, nós temos algumas considerações do profeta que eu gostaria que a igreja examinasse comigo, para que a nossa alma ela se sinta mesmo diante de um puxão de orelha do Senhor. O Espírito diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Estes sacrifícios que eram feitos naquela época no templo, holocaustos de carneiros, sacrifício de animais cevados para que a gordura pudesse ser queimada nos rituais, ofertas de sangue que eram feitas no templo. Tudo isso era o dia a dia da fé
daqueles homens que ainda não tinham recebido o Senhor. Estamos por volta do ano de 730, 740, na época que viveu o profeta, antes de Cristo. Mas já nesse tempo, o Espírito do Senhor estava repreendendo Israel, porque Israel estava saindo do caminho do Senhor, dando ouvido a doutrinas de espíritos mentirosos e espíritos enganadores. Veja como as coisas se repetem, irmãos. E o Espírito diz assim: o que me interessa a multidão dos vossos sacrifícios? Como é que nós podemos trazer para os nossos dias, entender os sacrifícios, que são as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas promessas, os nossos jejuns? Todas essas coisas sacrificam a quem? A nós, diante de Deus, para que Ele faça alguma coisa em nosso benefício. Não estamos degolando nenhum cordeiro e nem acendendo um fogo para queimar gordura ao Senhor, irmãos. Mas nós temos outras formas de sacrifícios que pretendem nos justificar diante de Deus, porque estes sacrifícios aqui, a morte dos animais, o sangue derramado, a gordura queimada, tinha esse propósito, de dizer a Deus: ó Senhor, eu sou bom porque estou fazendo as coisas que estão escritas. Ser propício a mim, eu estou sacrificando a Ti. O que nós fazemos hoje, com as nossas ofertas, dízimos, promessas, jejuns? O que nós fazemos, irmãos? Nós queremos dizer a Deus: olha, interceda por mim porque eu tenho feito as obras. Nós tentamos nos tornar justos por meio destas obras. E como as obras não podem nos tornar justos, somente a fé em Jesus Cristo, nós vivemos em pecado. E as coisas em casa não vão bem, porque nós não temos a verdadeira fé. Nós queremos dizer a Deus: olha, eu estou sacrificando. O Senhor precisa fazer alguma coisa lá em casa. E o Senhor continua com seus ouvidos fechados. Ele não olha mais para a nossa casa. E o espírito da apostasia, ele vai entrando e destruindo a vida dos nossos filhos e a nossa vida pessoal. O Senhor diz assim: olha, eu não me interesso pelos vossos sacrifícios, eu estou cansado do vosso esforço. Quando vindes a mim para comparecer perante mim, quem requereu estas coisas de vossas mãos, nos meus átrios? Quem foi que pediu que vocês fizessem sacrifício? Para que nós fôssemos justificados. Nós estamos numa situação aqui em que Israel estava em profunda decadência. E fazendo sacrifícios. Os sacrifícios, eles não podem deter o espírito desse mundo. Eles não podem deter. Somente a verdadeira fé é capaz de afastar da nossa vida a ação destrutiva do diabo. Amém? Ele não vai embora não, viu? Ele só fica de longe, mas ele fica nos rodeando. Se nós não buscarmos a justiça que é pela fé e não pelas obras, nós não teremos como deixar de ser vítimas do diabo. Não tem como. Mesmo na igreja, fazendo todas estas obras que nós fazemos hoje para dizer para o Senhor: olha, eu tenho feito a minha parte, faça a sua. Versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação. As luas novas, a observância dos sábados,
a convocação de assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. O Espírito está condenando que nós estejamos reunidos. Ele está condenando que nós façamos um encontro de irmãos para decidir coisas da igreja. Não, ele não está condenando isso. Mas ele quer dizer para nós que não é preciso fazer isso para ele estar no meio de nós, irmãos. O Espírito quer, desde aquele tempo, que nós tenhamos com ele uma intimidade, que nós conversemos com Deus. Ele, em resumo, ele condena a formalidade. Ele condena a prática religiosa formal. Essa coisa que só brilha aos nossos olhos, mas engana o nosso coração, irmãos. Engana o nosso coração. As vossas luas novas, havia rituais que eles observavam o ciclo da lua. As vossas solenidades, as festas que se faz para comemorar alguma coisa relacionada com Deus. A minha alma, ela as odeia. Veja que repreensão dura. O Senhor não quer que nós estejamos alegres, reunidos, festejando o Senhor? Não. O Senhor quer que nós façamos isso, mas o Senhor não quer que isso seja a razão da nossa alegria. As festas não podem ser a razão da nossa alegria, e sim a presença do Senhor. Se Deus não nos dá alegria, se eu preciso fazer alguma coisa para estar feliz, eu não estou perto do Senhor. Eu estou repetindo as mesmas coisas que aconteciam lá naquele passado distante. E como eu faço para estar perto do Senhor? Eu tenho que buscar o Senhor na sua palavra. Eu tenho que ter amor à Escritura, irmãos. Eu tenho que gostar de ler os textos bíblicos. Eu tenho que orar todos os dias pela manhã. Eu tenho que fazer penitência, que significa eu confessar os meus pecados ao Senhor. Ó Senhor, eu tenho sido um homem vil. Eu não posso esconder de Ti os meus pensamentos. O Senhor sabe o que vai dentro do meu coração. E o que vai dentro do meu coração não são coisas boas. Mas Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus bom. Se Tu, Senhor, não tirares o mal de dentro de mim, ele permanecerá. Porque só Tu podes fazer esta obra, Senhor. Irmãos, é o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Você precisa se colocar favoravelmente diante dele para que ele tire o espírito do mundo de dentro de você. Mas se você não confessar, se você não for sincero, o espírito não sai. E a vida permanece em sofrimento. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. E ainda que vocês multipliquem as vossas orações, eu não as vou ouvir, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, estão cheias de maldade, de coisas erradas, cheias de pecado. Não adianta orar, viver em pecado, irmãos. Olha como a palavra de Deus é clara para nós. Ela ressalta aos nossos olhos quando nós examinamos o texto bíblico. Viver com Deus é muito sério, é grave. E é difícil, porque eu vinha de uma vida de transgressões. Você vai passar do dia para a noite para uma vida de santidade? Não, vai haver uma guerra aí dentro de você. E uma guerra muito séria, pode ser que você não tenha vitória. E o pecado permaneça. Mas se nós quisermos mesmo ser livres, se nós temos esse desejo no nosso coração,
de não nos afastar do Senhor, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, a obra é sua. Me liberta, me livra e espera. Não se sabe quando Ele vai te libertar. E clama, e pede. O Espírito, ele segue instruindo agora o povo. Olha o que ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha, irmãos, lavai-vos. Com que água? Qual que é a água da vida que nós recebemos de Deus? A sua palavra. Não foi isso que Jesus disse quando lavou os pés dos seus discípulos? Ele disse: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. A palavra do Senhor nos lava desta imundície da carne, irmãos, vinda das transgressões, das mentiras, das nossas vaidades, das nossas infantilidades, das nossas tolices. Só a palavra de Deus, ela pode lavar, e não podemos nos revoltar contra a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus desagrada a nós, irmãos, porque ela diz a nós as verdades que nós não queremos ouvir, mas só assim é possível limpar. Eu gostaria muito de falar uma palavra agradável aos irmãos, mas a única palavra agradável que eu conheço é Cristo. Nele nós podemos ter esperança de vitória e de felicidade eterna. Fora disso, toda essa escritura, ela é desagradável aos interesses do corpo, da carne. E nós vamos deixar de anunciá-la por causa dos homens? Como tem acontecido hoje, nós temos visto multidões diante de pessoas que falam em nome do Evangelho e que anunciam meia dúzia de palavras para não desagradar a multidão. É isso que Deus espera de nós. Isso é ter intimidade com o Senhor? Ouvir meia dúzia de palavras é ter intimidade com Deus? É poder construir uma vida em cima do alicerce da palavra que nos foi oferecida pelo Senhor? Ora, irmãos, não vamos ser crianças, vamos deixar de beber leite, vamos comer comida sólida. É preciso construir mesmo uma casa nova aí no teu coração, em cima de um alicerce sólido. Isso não se faz por milagres. Não é dado a nós apenas porque os nossos olhos são bonitos, ou porque nós fizemos uma oferta, ou porque fizemos um sacrifício, um jejum. Irmãos, deixemos de nos enganar. Deixemos de nos enganar. A palavra é como uma espada de dois gumes que penetra profundamente no nosso ser para separar o bem do mal. E só a palavra nos dá a condição de nós discernirmos as coisas. Se a gente não tiver uma orientação fundamentada nos ensinamentos do Senhor, apostasia, misturada com fé em algumas situações. Não sejamos enganados, não sejamos enganados. O pecado que habita em nós, ele conspira contra nós. É terrível isso, irmãos. As coisas erradas que existem dentro de nós, elas agem contra a nossa felicidade. Elas querem nos desanimar da fé. Elas querem nos tirar da igreja. Ela quer arrumar uma desculpa para nós não virmos mais à igreja, irmãos. Veja o poder do pecado sobre nós. E nós temos que resistir bravamente. Pedir ao Senhor: Senhor, me ajude, Senhor, me dê força. Não me deixe, Senhor,
será arrastado pela iniquidade que habita em mim. Lavai-vos pela palavra de Deus, purificai-vos pelas tribulações da vida, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Um homem não pode fazer, falar, agir fundamentado no mal. Não pode. Nem aqui dentro da igreja, nem lá fora, nem em lugar algum. Não pode. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. O que significa isso, irmãos? A igreja precisa agir em favor do irmão que está necessitado de socorro. Cadê a igreja que socorre? Tem algumas igrejas que só quer ser sustentada pelos fiéis, mas não quer saber de sustentar os fiéis com nenhum tipo de ajuda, irmãos. Pode ter nome de igreja, mas não é. Não é, porque a igreja de Cristo é uma igreja solidária. É uma igreja que estende a mão. É uma igreja que reparte. Eu que estou dizendo isso? Não, a Escritura diz. Vai ver a vida dos apóstolos lá em Atos, por favor. Vai ver o conselho que se dava às igrejas, lendo as epístolas. Faça isso para você ver que não existe igreja cristã que não é solidária, que não cuida do mais fraco, que não socorre o que está enfermo, o que está atormentado. Você está numa igreja que faz isso por você? Faça essa pergunta. E se você tiver uma resposta negativa, procure uma outra igreja. Nós temos muitas igrejas cristãs que são orientadas por bons pastores, por homens de Deus. Procure. Está em jogo a sua felicidade eterna. Não é material. Se fosse material, seria uma coisa muito fácil de ser resolvida. Não está em jogo a sua felicidade temporal, mas a sua felicidade eterna. Não perca seu tempo. Se você estiver no lugar errado, procure o lugar certo. Bata em 50 igrejas, 100 igrejas, 200 igrejas. Encontre uma porta onde um homem de Deus anuncia a salvação. Onde as pessoas ali estendem as mãos umas para as outras. Onde exista espírito de solidariedade. Sem o qual não há igreja. Porque solidariedade é amor. Concordam os irmãos? Se não tem amor na igreja, pode fechar. Pode fechar. Aprendei a fazer o bem. Eu não passo a fazer o bem de hoje para amanhã sem aprender. Os irmãos percebem que a igreja é um lugar de aprendizado? Os mais jovens aprendem com os mais velhos. É o princípio da igreja. Você precisa de um tempo para aprender a fazer a vontade de Deus. Sendo assim, a igreja é um lugar de aprendizado, é uma escola. Aqui nós aprendemos a fazer a boa vontade do nosso Deus e nos preparamos para viver uma vida solidária, que é a vida que vai ter na Nova Jerusalém. Os irmãos compreendem? Estamos sendo preparados para algo maior. Não se trata apenas de ir na igreja e voltar para casa, mas de irmos na igreja buscar aquilo que nos prepara para a vida maior, para a vida com Deus, que permanece eternamente. Vinde, então, e perguntar-me, e pergunte-me, argui-me, diz o Senhor. Olha o que ele fala quando nós o buscamos de coração. Não estamos falando aqui de gente pura não, viu gente? Ó, santo, enclausurado, não estamos falando disso não. Nós estamos falando aqui de gente normal. E gente normal comete pecado. Se não em atos, o faz em pensamento. Que é pecado também, diz Jesus.
O Espírito diz: vinde a mim e me pergunte sobre todas as coisas, eu te responderei. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Olha só, irmãos. Ele está dizendo que vai nos perdoar. Ele está dizendo que não importa o pecado que você tenha cometido, se você quiser andar com Ele, Ele vai acabar com esses pecados. Que bênção! Pediu algum carneiro sacrificado? Não pediu. Pediu dízimo? Deixa eu ver se tem dízimo aqui. Não tem. Se você quiser e se você obedecer. Amém? Pediu para fazer alguma promessa? Fazer uma caminhada em algum lugar? Não pediu. Para subir ao monte? Não pediu. Alguma oferta especial? Não. Para você fazer um jejum? Não pediu, irmãos. Percebe? Acorda. Acorda. Ele só diz o seguinte: se você quiser, não estou nem te obrigando. Se você quiser, venha. Venha. Eu vou branquear a sua vida. Eu vou limpar. É o Espírito do Senhor, irmãos. O Espírito de Deus, Ele quer limpar a sua vida. Deixa Deus operar na sua vida e limpá-la para sempre. Amém. Aleluia. Você vai ter todos os bens dessa terra. Naquela época, ainda não havia a promessa da eternidade. Jesus, Ele traria a vida eterna 700 anos depois do profeta. Mas hoje, não só bens dessa terra, mas também receberemos os bens eternos, que é o que interessa de verdade. Mas aos que recusarem e forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha, bênção e maldição. A questão toda é que ele diz assim: escolha. É uma escolha difícil, não é, irmãos? O Pai das luzes, o Santíssimo, Ele diz para nós assim: eu ofereço para você a bênção e a maldição. Na bênção, você vai ser feliz. Na maldição, você vai ter uma vida desgraçada. Escolhe. O que você vai escolher? Vai teimar? Vai teimar? Pode teimar. Mas a sua vida será destruída. Quem foi que disse? O pastor? Foi um anjo do céu que disse? Foi Jesus que disse? Foi um profeta que disse? Não, foi Deus que disse. Deus, o que te criou, o que te dá a vida, o que deixa você ir e voltar. Você se deita e levanta. Todas essas coisas dependem deste Deus. Não tem nada a ver com a igreja. Escolha. Bênção ou maldição. O Senhor o disse. Amém? Escolhamos as bênçãos para a nossa felicidade. Que Ele abençoe a igreja aqui reunida e os irmãos que em outros lugares recebem esta palavra, e que Ele opere a partir de agora com poder em nossa vida para limpar esses pecados aqui de cor escarlata e os vermelhos da cor do carmesim, que o Senhor transforme tudo isso em lã branca,
que Ele limpe pelo Espírito Santo, pela sua palavra, toda a iniquidade que há no nosso coração. Que a igreja seja abençoada.